entender aqui como é que funciona o mecanismo de ação da auriculoterapia em relação aí às dores, em relação às patologias. Bom, aqui eu botei a imagem de um cérebro. Essa imagem aqui representa o sistema nervoso. Aqui representa uma dor em um local específico e aqui está a orelha também demarcada em um lugar específico. Para iniciar o nosso entendimento, nós temos que ver o seguinte, olha, sempre quando existir uma dor ou um processo infeccioso ou qualquer que seja a patologia, o problema, vai existir uma rede neural na região. Aqui vocês veem que no sistema nervoso aqui ele compreende todo o nosso corpo e vai tudo, desde a pele até as partes mais internas, órgãos e tudo o que há, existe uma rede neural, uma malha nervosa que compreende todas as regiões. E são essas regiões que são fundamentais para enviar sinais ao cérebro e o cérebro enviar sinais também para a periferia. Quando existe um sinal emitido do corpo, ele sobe via aferente até o cérebro, então a mensagem chega pela via aferente até o cérebro e o cérebro distribui pelas vias eferentes, que sai do cérebro e vai para a periferia. Esse mecanismo é um mecanismo de circulação, de distribuição aí de como funciona o nosso sistema nervoso, nossas percepções de dores e tal. O que acontece aqui é basicamente o seguinte: como existe uma rede neural para uma determinada região, nesse caso aqui é a coluna lombar, e se houver algum problema na região lombar, o sinal de que existe um problema ali sobe até pela via aferente até o cérebro e o cérebro manda de volta pela via eferente um retorno. Então, por que isso é importante a gente entender? Na orelha, como vocês já viram, existem as malhas nervosas, existem as malhas capilares e existem as malhas linfáticas. Então, sistema nervoso, sistema capilar e sistema linfático na orelha. Todas as regiões, como vocês já viram, tem pontos de acupuntura e cada região ela é ramificada, ela tem essas malhas são de acordo com algumas partes do corpo, como os chineses mapearam. Os chineses e os franceses mapearam. Então é o seguinte: existe uma parte do corpo que vocês ainda vão ver, mais especificamente no próximo módulo, que essa região aqui, ó, compreende a coluna vertebral. Então, olha para aqui, para essa imagem. O cidadão está aqui com a dor na coluna vertebral, basicamente na coluna lombar, e essa região na orelha, eu não sei se dá para ver direito na imagem, mas essa região está pigmentada, está avermelhada, assim como outras partes do corpo, por exemplo aqui, outra parte da orelha, né? Aqui embaixo, aqui um pouquinho aqui na concha, aqui embaixo também parece ter algum processo. Enfim, a orelha dele ou dessa pessoa, está toda avermelhada em algumas regiões, mas tem outras que estão com a coloração normal. E é isso que acontece aqui no nosso sistema, na nossa representação. Quando se existe uma dor, um processo patológico na coluna, na orelha, vai existir alguma manifestação. Neste caso, uma pigmentação. Depois vocês vão ver também todos os sintomas, os sinais que aparecem na orelha e que representam patologias. Só que acontece o seguinte: a coluna, a malha nervosa, ou até a coluna propriamente dita, ela está mais interna. É muito difícil nós termos acesso a essa malha nervosa. É muito difícil. Só que a orelha,
ela é muito fina, ela é bem fina, e a malha nervosa é muito mais superficial em relação à região do corpo. Mas que aqui nessa região da orelha, que é mapeada, é representada como uma coluna vertebral, ela está mostrando que aquela patologia realmente existe, que aquela dor ou aquela inflamação também existe, que de fato existe. Então é assim, todo problema que existe no corpo, existe uma manifestação na orelha. Aqui eu selecionei essa foto para vocês perceberem que existem várias manifestações. Vou dar alguns exemplos aqui. Tudo bem que foi tirada com flash essa foto, e tem alguns lugares que podem enganar a gente. Por isso que é bom fazer diretamente nas pessoas. Mas o que de fato nós vemos aqui, olha, nós vemos uma coloração aqui, próximo ao ápice da orelha, nós vemos uma coloração diferente. Nós vemos aqui uma manifestação que, por aqui também existe um ponto da coluna, então vocês vão ver que para cada pessoa, apesar da gente ter um mapeamento do corpo, da orelha em geral, cada pessoa desenvolve sua orelha, tem formatos diferentes, então pode ser que o ponto esteja alguns milímetros lateralizado e tal. Então o que acontece? Aqui tem uma manifestação, aqui tem uma manifestação, essa área avermelhada aqui, ó, tem uma manifestação. Por aqui parece que, apesar de ter o flash, por aqui, por essa região aqui, aparentemente tem um excesso de sudorese. Aqui você também vê um excesso de sudorese. Aqui a gente observa um pontinho aqui também, ó, pode ser um cravo, qualquer coisa que se tenha na orelha. Aqui a gente observa que são poucos pelos, então provavelmente essa é uma pessoa mais jovem. Aqui também tem uma manifestação, olha, como está mais avermelhado aqui, ó, nessa região do que nessa região aqui. Então todas essas diferenças de coloração, de expressão mesmo da orelha, de manifestações, essas diferenças representam para a gente, que vocês vão ver no diagnóstico, representam desequilíbrios energéticos, que na medicina chinesa são patologias. Mas o que a gente vai se apegar aqui é essa região aqui, está marcado. Então, existe um processo aqui, que a gente não sabe qual é, né? Que na medicina chinesa tradicional não existem exames, tomografia, essas coisas, então vamos encarar como se a gente não soubesse o que a pessoa tem. Ela pode ter um bico de papagaio, pode ter uma hérnia de disco ou qualquer coisa. O que vale aqui é que ela está sentindo uma dor na coluna. Tem um processo de dor aqui, de inflamação ou qualquer coisa do tipo, na região da coluna lombar. Nós vamos investigar a orelha para ver se isso está correto. Então está aqui, ó, a orelha está mostrando que existe um processo de dor aqui, existe um processo inflamatório aqui. Por quê? Porque ela está com a pigmentação avermelhada, tem alguns pontinhos avermelhados na região da coluna. E aí o que acontece? Por que existem esses pontos avermelhados? E aí essa é toda a base aí, se alguém perguntar a vocês como é que funciona o processo da auriculoterapia, a base científica, a explicação lógica para o funcionamento é o seguinte: olha, a malha nervosa ela está sendo comprimida em alguma região, por exemplo aqui na coluna. Na orelha existe a malha nervosa, também passa, porque existe uma ligação do sistema nervoso. E a gente viu que a orelha é bastante ramificada. E ela tem ramificações de 4 pares de nervos, e esses nervos são responsáveis por praticamente todas as regiões. Ou seja, a orelha aqui, ela é envolvida por praticamente todas as regiões do corpo. Ou seja, os mesmos sinais que são emitidos aqui, se existe um processo de doença no corpo, no sistêmico mesmo, existe uma manifestação na área correspondente aonde passa aquela inervação na orelha. Por quê? Porque a orelha é bem superficial, a gente consegue perceber.
Na coluna, por exemplo, algumas pessoas têm uma manifestação de inchaço, por exemplo. A coluna pode ficar inchada. O local pode ficar quente, pode ficar avermelhado, onde existe o processo de dor, de inflamação. Então, assim, existe manifestação no local, existe, e existe a manifestação na orelha. Assim como existe a manifestação no nariz, existe a manifestação nos pés, existe a manifestação em todos os outros microsistemas. Mas como nós estudamos a orelha, nós identificamos os processos através da orelha. Entendendo essa parte de que qualquer problema no corpo tem uma manifestação na orelha, você já sabe 50% de como ela funciona. Outra questão é que é possível identificar pela orelha também processos em que não estão manifestados no corpo. Por exemplo, a pessoa pode estar com desequilíbrio no fígado, ou no baço, ou no coração, ou qualquer lugar que seja no corpo, mas ela ainda não está sentindo dor, ou não está vendo, percebendo as informações. Mas na orelha existe. Então o que é que acontece? O processo de manifestação na orelha, ele acontece independentemente se o cidadão, se o paciente está sentindo a dor, a manifestação física. E aí é que vem a parte de precaução, a parte de diagnóstico na medicina chinesa e principalmente no diagnóstico por auriculoterapia. Então, assim, eu posso identificar que esse cidadão aqui está ficando gripado, por exemplo. Eu posso identificar que existe um desequilíbrio aqui em relação ao coração. Pode significar a circulação. Eu posso identificar que a coluna desse cidadão está sofrendo, está com desequilíbrio, ainda que ele não esteja sentindo. E isso é que é o legal. Para quem viu o vídeo de vendas aí, chegou até o vídeo de vendas, eu citei um exemplo de que a gente viu uma manifestação de câncer. E vocês vão entender como funciona a manifestação de câncer, como funciona a manifestação de alergias, como funciona a manifestação de intoxicação, como funciona a manifestação de inflamação, como funciona a manifestação de falta de irrigação em determinada região. Por exemplo, vou pegar uma parte aqui, nessa orelha aqui está difícil, mas aqui, por exemplo, ó, está muito pálido, está mais pálido do que em outras regiões. Então isso aqui pode me dizer que está faltando irrigação na região aqui que compreende fígado, a musculatura aqui, sabe? Então assim, a região interna aqui está se mostrando meio que patológica. Apesar de que quase todas as regiões aqui estão também se mostrando patológicas. Esse indivíduo dessa orelha aqui, ou ele estava muito nervoso quando tirou essa foto, ou simplesmente ele está mostrando sinais de calor aqui, de processos aí, ó, de desequilíbrio voltados para o lado do calor, porque a orelha dele está muito vermelha, ou dela está muito vermelha, avermelhada. Tá ok? Então, não necessariamente o indivíduo precisa estar sentindo qualquer problema no corpo para você identificar um problema antes mesmo do sintoma se manifestar. E essa é a grande diferença. A medicina chinesa, ela identifica a causa do problema e não a manifestação. Claro que a gente trata a manifestação também, mas pelo diagnóstico, que vocês vão ver no próximo módulo, é possível identificar o que está causando o problema ou um possível problema, uma vez que a sua malha nervosa, sua malha capilar, o seu sistema linfático já está se mostrando aqui na orelha como deficiente, vamos dizer assim. Então essa medicina preventiva, a questão preventiva da auriculoterapia, da medicina tradicional chinesa, que é fantástica. Então vamos lá. Já expliquei que existe essa relação, né? O que você sente no corpo, você percebe na orelha, ou sente também na orelha, e o que você sente na orelha aqui, o que você vê na orelha,
existe a manifestação no corpo, ainda que não seja aguda. E o que é que acontece? Quando você sente uma dor, quando existe um problema, essa mensagem é enviada pelo sistema nervoso até o cérebro, chega até o cérebro. O cérebro vai lá e se encarrega de acionar todos os mecanismos de defesa para o corpo se tratar. Ou seja, ainda que existam remédios, que substâncias sejam ingeridas, essas substâncias são para, principalmente aqui na medicina ocidental, essas substâncias elas atuam na dor, ou seja, atuam no sintoma, amenizando, enganando o cérebro para esperar ou aguardar que o corpo ele faça o tratamento. Ou seja, é muito difícil a gente encontrar um remédio alopata que, por exemplo, que cure alguma coisa. Não, quem cura geralmente, normalmente, claro que existem remédios que realmente curam, mas normalmente os remédios eles mascaram o problema até aquilo ficar curado pelos mecanismos naturais do organismo. Claro que também tem medicamentos que induzem o cérebro a agir diretamente no problema também, que aceleram um processo de cura. Mas só que quem trata é o nosso corpo. Quem trata é o corpo. O principal responsável pelo tratamento de qualquer patologia é o corpo. Só que o corpo ele sofre por diversos fatores. E esses fatores causam desequilíbrios. Então quem trata é o corpo. O que acontece com a auriculoterapia e o que nós fazemos é estimular o sistema nervoso a tratar de forma mais eficiente. E essa é a grande questão da auriculoterapia, são os outros 50% que você tem que saber. Nós estimulamos o corpo a se tratar, a tratar aquela patologia de forma mais rápida. Existem os processos de dores crônicas. Dores crônicas, doenças crônicas, patologias crônicas são aquelas que provavelmente não vão ter cura. Porque pode ser que já exista uma lesão grave, pode ser que exista um processo irreversível, pode ser doenças, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, doenças degenerativas que não têm cura. Não se descobriu a cura, nem o corpo é capaz de se curar ainda, pelo que nós entendemos. Então esses processos são mais difíceis. Por que acontece? Quando existe um processo crônico, uma dor crônica, uma patologia crônica, o cérebro, aos poucos, ele vai deixando de lado, se é assim que a gente pode dizer, ele vai meio que deixando de lado aquele problema para tratar de outros. E existe uma questão muito grave na nossa medicina alopata, na medicina ocidental, nos medicamentos alopatas, que é o seguinte: quando nós tomamos o remédio, muito remédio, para mascarar os sintomas de um problema crônico, por exemplo, ou para controlar esse problema, existem vários outros processos que são ocasionados. Exemplo, os efeitos do medicamento mesmo, todos os efeitos que os medicamentos podem fazer no organismo, por exemplo, gerar refluxo, gerar estresse, ansiedade, enfim, vários processos. Tudo isso pode acabar gerando outras doenças, outros desequilíbrios. Então o que acontece? Aquele processo que é crônico, que já está ali há muito tempo, ele fica meio que de lado, porque o que é mais importante para o organismo é meio que ele faz uma seleção. Seu cérebro faz uma seleção por importância, por necessidade. E geralmente as necessidades são as manifestações mais agudas. Por isso que se diz que nós não somos capazes
de sentir duas dores fortes ao mesmo tempo. Nós sentimos uma dor forte. Para quem assistiu aí Dr. House sabe o que é isso. Tem um episódio que ele está sentindo uma dor na perna muito forte. E aí ele chega, pega um martelo, uma marreta e bate no dedo. Para ele sentir a dor mais forte no dedo. Ou seja, o organismo ele se encarrega de se preocupar mais com o processo que é mais agudo, que naquele momento está necessitando de atenção maior. Então o organismo faz essa seleção. Para quem sente muita dor há muito tempo, que é um processo crônico, sofre esses casos. E aí o que é que nós fazemos? O que é que a auriculoterapia tem a ver com isso? O que a acupuntura tem a ver com isso? A partir do momento que nós sabemos que existe um processo crônico instalado e que o corpo meio que está deixando de lado aquela situação, nós estimulamos. Estimulamos o quê? Ou a malha nervosa, ou a malha capilar, ou circulatória, né? Ou o sistema linfático. Então nós vamos aqui, ó, na região da orelha, por quê? Porque nós temos todos esses sistemas bem superficiais. Ou seja, qualquer estímulo na malha nervosa, por exemplo, ele vai gerar um estímulo no cérebro como se fosse um agente invasor. A gente torna aquela região, aquele processo agudo, ou seja, nós damos ao cérebro a informação de que aquela situação ali é urgente. E aí o que é que ele faz? Ele encara realmente como aquela situação, que no caso é aqui a dor, encara como sendo urgente e aí ele manda as defesas para essa região. E essa é a grande importância da auriculoterapia na vida das pessoas e na vida de vocês. Vocês têm uma dor crônica ou os seus pacientes têm uma dor crônica. Nós pegamos aquela manifestação na orelha, vemos a região necessária, os pontos necessários e nós estimulamos o nosso cérebro a tratar aquela região. E aí vem o processo da cura ou de amenizar o problema. Tanto é, por exemplo, que problemas crônicos, eles têm duas fases. Existe a fase que a doença está aguda, existe a fase aguda, ou seja, existe um processo inflamatório, que normalmente são as crises, e existe a fase mais branda. A gente chama essas fases na medicina chinesa, vocês vão ver no diagnóstico, a gente chama essas fases de frio ou calor. Na fase yin ou yang, por isso que vocês estudaram o yang, souberam aí do yang. Então, por exemplo, na fase yang, que tem mais relação com o fogo, com o calor, com a movimentação, com tudo que é mais agitado, aquele é um processo em que a manifestação da doença está aguda, ou seja, existe muita dor. Quando o paciente não está sentindo dor forte, mas fica com a dor frequente, a dor branda, que é chata, aquela dorzinha chata, ali está na fase mais branda. Só que existe um porém. Quando a pessoa está naquela fase branda, o que é que acontece? Outros mecanismos são mais importantes. Quando existe aí, que pode ser ocasionado por outros processos, a exemplo da alimentação, da falta de exercícios, de diversos fatores, por exemplo, quando esses fatores causam um desequilíbrio a ponto de essa doença sair da fase branda para a fase aguda, aí sim é que o corpo vai se preocupar com ela. Então não se engane, quando qualquer pessoa, qualquer paciente está na fase aguda, o corpo está se encarregando de tratar. Ele já está se encarregando de tratar qualquer doença. Então, assim, se ele já está se encarregando de tratar, nós aí utilizaremos o quê?
o mecanismo de ação, já que o corpo já está funcionando para essa situação, nós vamos falar assim para o corpo, nós vamos ligar os botões, como eu costumo falar, né? Nós vamos pressionar os botões. E nós vamos dizer ao corpo o seguinte, olha, existe esse processo, você já sabe, continue nele e diminua a dor. Aí nós vamos ligar os botões, né? Que é botar mesmo as sementes ou botar as agulhas nos lugares em que eu quero passar essa mensagem para o cérebro. Então ele vai se encarregar de fazer isso. Então ele vai refletir todos esses processos no corpo. Então, se a doença está na fase aguda, eu digo assim, continue trabalhando, agora melhore a dor, mascare a dor pelo menos, diminua a dor. E aí nós aí, ó, fazemos o estímulo na orelha, nas regiões em que existe a dor. E aí, possivelmente, o processo de cura, de tratamento vai ser intensificado, vai ser mais rápido. Quando a doença está na fase branda, mas ainda incomoda bastante, aí o que nós temos que fazer? Que aí envolve o conhecimento mesmo da auriculoterapia. Todos vocês aí que estão fazendo o curso vão ter que estar entendendo bastante sobre esse processo para depois começar a tratar pacientes com casos mais graves. Por que acontece? Se o paciente não está na fase aguda da dor, do processo, e está sentindo dor, aquela dorzinha chata, dor de frio e tal, o que é que nós fazemos? Nós sinalizamos para o cérebro que existe um problema ali. Só que quando nós sinalizamos naquela região, o que é que acontece? Essa região, essa patologia, ela passa do estado brando, do estado yin, para o estado yang, ou seja, acontece a inflamação. Só que essa inflamação é deliberada, é manipulada para que aconteça. Por quê? Porque o corpo só trata quando existe um processo agudo. Ele só vai se encarregar de tratar quando existir um processo agudo. Então, por exemplo, um paciente que tem tendinite, por exemplo, o paciente tem tendinite. A tendinite desse paciente está na fase fria, ou seja, ele está sentindo incômodo, mas não está inflamado a ponto de ficar quente, a ponto de ele não conseguir andar, enfim, vamos dizer que ele está com tendinite no joelho. Então o que acontece? Está na fase fria, ele quer melhorar a dor porque a dor está chata, está incomodando, mas ele está conseguindo movimentar aquela região e tal. E aí, quando nós formos fazer o tratamento, nós temos que avisar, olha, eu vou fazer o tratamento, só que vai acontecer o seguinte, essa região que, aí você vai explicar, né? Essa região que você sente essa tendinite, ela está na fase branda da doença. Ela não está manifestada em termos de inflamação. Quando eu sinalizar aqui na orelha, sinalizar para o seu cérebro, vai acontecer o processo inflamatório. Ou seja, você vai sentir, provavelmente hoje ainda, ou amanhã pela manhã, ou de noite, você vai sentir inflamado, vai doer bastante. Vai doer bastante. Você está disposto a isso? Agora, depois que doer, você volta e nós vamos fazer outra aplicação, que aí é uma aplicação para a cura. Então nós vamos fazer dois processos no tratamento para uma pessoa que tem problema crônico. O primeiro processo, isso se ele estiver na fase branda da doença. O primeiro processo é incentivar, induzir a inflamação, porque o corpo só trata quando está inflamada a região. Então nós vamos induzir a inflamação e depois nós vamos induzir a cura, ao tratamento. Então é assim que funciona a auriculoterapia. São essas coisas que fazem toda a diferença, é esse entendimento que faz toda a diferença. Os pontos de acupuntura, a própria orelha em si, são importantíssimos para determinar o diagnóstico
e determinar, mostrar as causas da doença ou da patologia. E eu chamo, e vocês devem chamar também, os pontos de auriculoterapia, os pontos de acupuntura, como botões mesmo. Então, se eu apertar o botão com a semente, se eu apertar, eu ligo, eu mando um sinal para o meu cérebro. Aquele sinal vai depender do que eu esteja apertando, da região que eu esteja apertando, ou eu posso utilizar combinações de botões. Então, assim, funciona dessa forma. Eu ligo vários botões de uma vez para eu passar a mensagem para o cérebro. E quanto mais você entende sobre os botões, sobre os pontos de acupuntura e a ação que cada um faz no organismo, a manifestação que cada um pode ter, quando você consegue identificar todos os sinais, sintomas na orelha, aliados com as informações que você tem do seu paciente ou de você mesmo, o seu estilo de vida, alimentação, que tudo isso vocês vão ver na parte de diagnóstico também. Quando você sabe tudo isso aí, você consegue identificar processos de doenças que não estão manifestadas. E você vai tratar antes mesmo de se manifestarem. Então, é essa hora que vocês começam a perceber o poder que tem a auriculoterapia, o poder que tem a acupuntura. Então, estudem bastante. A próxima aula será de pontos. Primeiro, nós vamos ver todos os pontos, vocês vão receber na aula, ponto por ponto, de cada região, nas próximas aulas, né, no próximo módulo, para daí vocês começarem a estudar cada ponto, cada região, para depois nós falarmos de diagnóstico. Por que isso? Porque para a gente entender o diagnóstico, é muito importante que a gente também já saiba o que os pontos fazem, quais são e cada região também, o que é responsável, por que é responsável cada região. Para quando a gente for para o diagnóstico ficar muito mais fácil. Então prestem bastante atenção, entendam esse mecanismo aqui, ó. Tá vendo que todos os processos são interligados. A orelha tem interligação com o corpo, a orelha tem interligação com o sistema nervoso, o corpo tem ligação com o sistema nervoso e o cérebro tem ligação com todos. Porque se ele tem ligação com o sistema nervoso, que existe um ciclo aí, existe uma inter-relação aí, o cérebro tem a ver com todos. Então o mecanismo é esse. Então, em resumo, é mais ou menos assim. Uma dor no corpo reflete na orelha. Um processo de manifestação na orelha também possivelmente vai refletir no corpo ou já está refletindo. Todos os dois mecanismos, tanto a orelha quanto o corpo, eles têm ligação direta com o sistema nervoso, que passa as informações para o cérebro devolve as informações para o sistema nervoso, ele se encarrega de promover, de distribuir o que for necessário para o tratamento daquela patologia, daquele problema, e aí o corpo ele tende a curar aquela doença, aquela patologia. Então a auriculoterapia é assim. E os pontos são botões relacionados a determinadas regiões, e essas regiões, quando estimuladas, esses pontos quando estimulados, eles vão gerar uma série de mecanismos que vão promover a cura também. Então, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixa os comentários aí logo abaixo do vídeo aí dessa aula. Tem esse slide que é único, na verdade essa aula é um único slide, mas se quiserem aí ter esse slide eu vou deixar também para baixar. Então, muito obrigado a todos, até a próxima aula que vamos começar a estudar pontos de acupuntura de acordo com as regiões. Então, um abraço a todos, até a próxima.